2 Samuel, capítulo 21. Os gibeonitas são vingados. Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. O rei então mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sob juramento, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi perguntou aos gibeonitas: o que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito para que abençoem a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam: não exigimos de Saul ou de sua família prata ou ouro, nem queremos matar ninguém em Israel. Davi perguntou: o que querem que eu faça por vocês? E eles responderam: quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados perante o Senhor em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. Eu os entregarei a vocês, disse o rei. O rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas, e neto de Saul, por causa do juramento feito perante o Senhor entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas o rei mandou buscar Armone e Mefibosete, os 2 filhos que Rispa, filha de Aiá, tinha dado a Saul. Com eles também os 5 filhos que Merabe, filha de Saul, tinha dado a Adriel, filho de Barzilai de Meolá. Ele os entregou aos gibeonitas, que os executaram no monte perante o Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo nos primeiros dias da colheita de cevada. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha. Desde o início da colheita até cair a chuva do céu sobre os corpos, ela não deixou que as aves de rapina os tocasse de dia, nem os animais selvagens à noite. Quando Davi foi informado do que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando-os dos cidadãos de Jabes de Gileade. Eles haviam roubado os ossos da praça de Bet-Seã, onde os filisteus os tinham pendurado, no dia em que mataram Saul no monte Gilboa. Davi trouxe de lá os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, recolhidos dentre os ossos dos que haviam sido executados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zelá, na terra de Benjamim, e fizeram tudo o que o rei tinha ordenado. Depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. Guerras contra os filisteus. Houve ainda outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi se cansou muito, e Isbi-Benob, descendente de Rafa, prometeu matar Davi. A ponta de bronze da lança de Isbi-Benob pesava 3,6 kg, e além disso, ele estava armado com uma espada nova. Mas Abissai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Então, os soldados de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco à guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Houve depois outra batalha contra os filisteus em Gobe. Naquela ocasião, Sibecai, de Uzate, matou Safe, um dos descendentes de Rafa. Noutra batalha contra os filisteus em Gobe, Elanã, filho de Jaaré Oreguim, de Belém, matou Golias de Gate, que possuía uma lança, cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Noutra batalha em Gate, havia um homem de grande estatura, e que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafa, e desafiou Israel. Mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes de Rafa em Gate, e foram mortos por Davi e seus soldados.